aposentados, né? Sobre essa dificuldade das pessoas mais velhas. Vamos falar agora do Brasil, porque a situação da maioria dos aposentados é muito pior do que a dos japoneses. Muitos precisam continuar trabalhando mesmo depois de se aposentar. Outros recebem ajuda de familiares e amigos, mas apenas uma pequeníssima parte chega à terceira idade e consegue manter o mesmo padrão de vida de quando estava na ativa. Então, na nossa entrevista de hoje, da série que comemora a Semana Nacional da Educação Financeira, a gente vai falar sobre o que pode ser feito para se aposentar e conseguir levar a vida com independência financeira na terceira idade. Quem vai falar sobre o assunto é Cíntia Sena, mestre em Educação Financeira, que já está aqui conosco. Cíntia, obrigado pela participação aqui conosco no JR News. Eu já começo perguntando, o que fazer um aposentado para estar nessa parcela mínima aí da população de idosos hoje do Brasil, que tem uma vida relativamente segura depois da terceira idade? Boa noite, obrigado pelo convite. É importante nessa semana para que a gente desperte esse conhecimento, essa orientação, para que nós hoje possamos fazer essa construção e não tenhamos esse mesmo número, né, de apenas 1% que conseguiu estar independente, ou seja, não depender do recurso da Previdência, não depender de um trabalho ou de uma ajuda de uma outra pessoa. Quando eu me vejo nessa situação, eu tenho que começar a olhar o que eu tenho ali da minha realidade, quais são esses meus gastos, quais são esses meus ganhos e o que eu tenho que equilibrar. A maioria dessas pessoas, o que aconteceu ao longo da vida, não tiveram orientação, não tiveram educação financeira e não reservaram, não pouparam parte daqueles valores que passaram na sua mão ao longo da vida. Então, é importante que esse idoso, ele olhe qual que é essa situação atual dele hoje e o que ele tem de expectativa em relação aos sonhos dele. A gente precisa despertar isso. Independente se eu já estou aposentado, eu tenho, sim, muitos sonhos. E a família vai ajudar muito nisso para fazer essa identificação. E como que ele pode, sim, mesmo ainda não sendo parte desse 1%, otimizar, rever, para que esses sonhos que ele tem, acredite, muitos, aconteçam. Cíntia, você falou da família, eu ia te perguntar isso mais adiante, mas eu vou aproveitar a deixa. Óbvio que tem famílias e famílias, mas infelizmente a gente vê a situação de muitos idosos aqui no Brasil que, além de terem que se preocupar com o seu fim de vida, o restinho de vida, se preocupa com a vida de filhos, netos e muitas vezes é passado para trás pelos próprios filhos que vão lá na poupança que esse idoso tinha. Então, como lidar com essa situação tão corriqueira aqui no Brasil? Olha, isso parte muito de algo que a gente não tem, que é esse diálogo familiar. Então, a gente precisa fazer essa construção, essa união e, principalmente, orientar para que esses nossos filhos, esses nossos netos, também tenham seus propósitos e que esse idoso que já contribuiu bastante, já fez até mais do que ele devia, mas que ele possa também ter um momento para ele utilizar esse tempo que ele tem à disposição para outras rotinas e até se ele quiser trabalhar, mas às vezes naquilo que faça sentido para ele, que dê um prazer. Quando a gente tem essa questão, então tem muitas famílias, às vezes, tem um jovem na família que não trabalha, ou que ele precisa contribuir fazendo todas essas despesas, a gente precisa um alerta para que esse idoso possa observar, olhar o que ele faz, o que esse familiar pode ajudar, sim, e conversar, falar, olha, o que a gente quer enquanto família? Quais são esses nossos gastos? Muitas vezes, os membros da família não têm ideia. E aí o idoso ele acaba assumindo porque ele foi a forma que ele educou os seus filhos também, muitas vezes, e ele precisa começar a repassar isso, tirar essa responsabilidade e começar a dar autonomia para essas outras pessoas. Ainda um pouco nessa linha, Cíntia, a ideia de resguardar, às vezes, o patrimônio de filhos que acabam brigando e querendo pegar o dinheiro do idoso, do pai, da mãe, se fala muito na ideia, eu vejo pelo menos muitos idosos investindo em imóveis para, com a renda desse imóvel, esse aluguel, servir para completar a aposentadoria. Isso é uma boa ideia? Ter um bem, um imóvel, ajuda na hora de não ser, entre aspas, eu vou usar o termo roubado, mas não roubado, mas
o jovem ali, o filho, tira proveito de uma conta bancária. Então, o imóvel seria uma boa opção? O imóvel é uma estratégia, sim. Então, se a gente vai fazer essa construção, existe essa possibilidade, e existe ainda a possibilidade até para ajudar nessa questão de eu passar esse imóvel para o nome desse filho A, filho B, não importa, só que com uso e fruto desse idoso que ele vai continuar utilizando. Quanto a questões bancárias, a gente pode sim ter algumas possibilidades de mecanismo de proteção. Então, não necessariamente eu preciso deixar numa única instituição, não necessariamente eu preciso deixar somente numa caderneta de poupança. Eu posso fazer uma mescla desse valor, no sentido que alguns eu só vou poder resgatar num prazo mais longo. Então, eu consigo fazer essa diversificação. O que vai ser mais importante para esse idoso? Que ele saiba qual que é esse perfil dele, o que ele tem mais familiaridade, o que ele vai conhecer, porque às vezes ele até pode entrar nessa questão do imóvel e ver se vai ser alugado, não vai virar mais uma despesa ou vai conseguir fazer uma renda com isso. Então, a gente precisa só ter esse cuidado e aí observar qual que é esse perfil de cada um. Então, tem pessoas que conseguem, sim, reservar, guardar, e aí o que ela precisa ter contas provavelmente separada, para que não fique junto com aquele ganho mensal dela e ela acesse que nem, nesse caso, se for, nem todos saibam o que é que ela tem, aonde ela tem. Cíntia, para a gente finalizar esse nosso papo, hoje em dia, qual que é o perfil do idoso brasileiro que está bem com as contas públicas, para aquele idoso, com as contas, quer dizer, para aquele idoso que planeja ou aquela pessoa que está próxima da aposentadoria, os investimentos mais certeiros para essa pessoa ter um fim de vida mais tranquilo, uma aposentadoria mais calma. A gente tem um perfil do brasileiro? Olha, o perfil que a gente seria o ideal que a gente trace é que primeiramente a gente identifica qual que é esse valor que eu preciso ter para a aposentadoria que vai me trazer essa tranquilidade, independente da idade que eu tenha hoje, independente de quanto tempo eu ainda vou viver. Então, a gente até pode pensar aí da expectativa, mas é muito possível que a gente viva até mais que 100 anos. Então, eu tenho ainda, dependendo, quase a minha vida inteira e a metade dela ainda para construir e usufruir desse recurso. Então, qual que é o ideal? A maioria não faz isso e essa campanha da educação financeira é para que a gente tenha essa conscientização de que parte do meu ganho eu reservo para essa independência, para essa aposentadoria. E esse montante, quanto que é? Qual que é esse meu padrão de vida? É R$ 1.000? É R$ 2.000? R$ 3.000? Eu preciso acumular um montante que me dê o dobro dessa minha necessidade. Com isso, eu vou, ao receber esse valor, usar essa metade. Então, eu preciso de R$ 3.000. Eu vou acumular um valor que ele me traz de retorno, seja por meio de um imóvel, com a renda de um aluguel, seja por meio de uma aplicação financeira. Eu vou receber esses 6.000, vou tirar 3, usufruir naquela minha necessidade, da minha manutenção, e os outros 3, eles vão se acumular, e isso vai fazer com que essa renda se torne vitalícia e que você acompanhe também a inflação. O que acontece é que a gente não tem esse hábito, a gente não fez essa construção. Hoje a gente precisa começar. Independente da idade que você esteja, é importante que a gente dê esse primeiro passo, que a gente construa esse hábito de poupar uma parte. Começa com o que é possível e vai construindo, vai reduzindo alguns gastos, eliminando algum consumo e direcionando para esse ideal. Tá certo, eu conversei com a Cíntia Sena. Cíntia, obrigado pela participação aqui conosco e pelas explicações. A Cíntia, que é mestre em educação financeira. Até uma próxima, Cíntia. Até mais. Lembrando que durante toda essa semana a gente vai falar muito sobre educação financeira.